a hermenêutica fenomenológica entre Dirley e Gadamer, e de Jardias de Vasconcelos. Eu defendo a teoria do método da compreensão, disse o filósofo Dirley, o que significa a referida epistemologização. Estou refletindo a respeito das ciências do espírito. Portanto, a epistemologização é da compreensão e não da explicação. Deste modo, se estivesse falando do método indutivo aplicado às ciências da natureza, estaria refletindo a respeito do método da explicação. Tudo isso muito complicado. Evidentemente, são duas ciências a qual refiro faz uso da fenomenologia. A compreensão é hermenêutica, sendo assim, o sujeito também é cultural, tal qual é o fenômeno. Com efeito, muito diferente, a indução aplicada ao método empírico por meio da comprovação da hipótese. Então, a fenomenologia é interdisciplinar. A verdade é sempre subjetiva. Em qualquer hipótese é ideológica. A outra ciência, no máximo, poderá ser relativa. Com efeito, explicarei o método hermenêutico. O sujeito cognitivo pertence à história, faz parte do mundo ideológico refletido. De tal modo, há uma certa identidade entre o sujeito cognitivo ideológico e o fenômeno. O que significa tudo isso, Sr. Dirley? O sujeito da cognição e o fenômeno têm, de certo modo, a mesma origem cultural, o mesmo fundamento epistemológico. Não compreendo o que está dizendo. O sujeito é tão ideológico quanto é o fenômeno. Deste modo, a verdade é a representação ideológica da hermenêutica. Então significa que não existe a verdade? Quase isso, respondeu Dirley. Já pensava como estou refletindo, Nietzsche. Tudo é apenas cultural. Vou tentar explicar de outro modo, um pouco mais compreensivo. É que o sujeito, como cognição epistemológica, não é exatamente o sujeito, entretanto também objeto. Difícil entendimento, lógico que é. Como explico, estou negando parcialmente o sujeito, a sua não existência em sua complexidade, sendo referido também ideológico, subjetivo, parcial. Com tal método, estou negando a verdade objetiva. Não compreendo a vossa explicação. Então, um terceiro modo analítico para o entendimento da compreensão. O erro está no fato do sujeito ser cognitivo e cultural. Você imagina que o referido não é objeto, quando na prática é
também objeto, tal qual é o fenômeno. Deste modo, a nova hermenêutica, o princípio da identidade entre sujeito e objeto. Desta forma, o entendimento exegético é da compreensão e não da explicação. Portanto, a investigação fenomenológica é a descrição do que é o objeto, da mesma forma também do sujeito, na mesma realidade hermenêutica. Assim sendo, a configuração hermenêutica aplica tanto ao sujeito como ao objeto, em consubstancialidade. Com efeito, em que consiste a verdade? Em primeiro lugar, como refletiu Gadamer, a verdade é uma questão de método. O resultado é sempre a epistemologização ideológica. Então, não existe a verdade fenomenológica. É exatamente o que estou refletindo. A verdade é apenas o convencimento ideológico. Acredito que a ideologia representa o que penso ideologicamente. Deste modo, funciona para qualquer cognição. Motivo pelo qual acredito que Deus existe, e desse modo ele passa a ter existência. Sendo assim, o sujeito é a reconstrução ideológica da história. Da mesma forma, a fenomenologia, tudo é processualidade da mesma realidade cognitiva. Então, como saber o que é certo ou errado no sentido absoluto? Tal hipótese não tem significação epistemológica. Tudo se efetiva na complexidade da dúvida. E de Jardim de Vasconcelos,